Graça e paz, povo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Entrando hoje, né, no 83 dias do nosso plano, né, de leitura bíblica em um ano. Hoje nós vamos começar a partir do capítulo 17. Né? Então hoje seria, na verdade, capítulos 16, 17 e 18. Nós ontem já lemos o 16, então vamos começar hoje no capítulo 17, vamos tentar avançar até o 21, terminando hoje o livro de Juízes. Espero que o Senhor nos dê condições para isso. Amém? Então, já entrou aqui conosco Lúcia Campos, a nossa irmã Zezé Lopes, a Beth de Oliveira, amém? Luciane Magalhães, Rosane Breia, Deus abençoe, Moacir Rodrigues. Hoje eu preguei na Igreja Metodista em Ferramenta, então já saí de lá bem tarde, cheguei aqui bastante tarde, né? Assim, na verdade, só deu tempo de ajeitar as coisas para a gente começar. Mas nós vamos lá, amém? Com a força do nosso Deus, amém? Tá aqui com a gente Moacir, Valéria Lima, oi Sônia, Graça e Paz, Sônia Pimentel, Meire Andrade, Deus abençoe, amém? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Graça Monteiro também está aqui conosco. Né? Então foi bênção hoje, comemorando 27, né, aniversários da Igreja Metodista em Ferramenta. Então vai chegando aí, dando o seu like, a sua paz do Senhor. Nossa irmã Débora Pinto também está conosco. Algumas pessoas sempre falam comigo quando eu vou às igrejas, né? Pastor, eu entro, eu só não dou meu joinha, meu ok, mas eu assisto. Outros disseram, eu não aguento ficar até 11 horas não, mas assisto no outro dia. Eu falei, eu imagino, porque de um dia para o outro aumenta entre 300 a 400 pessoas. Muito legal, né? Irmã Zilpa Rosa, a Soninha Maia. Gente, o que é mais maravilhoso é saber que de um dia para o outro nós alcançamos aí 500, 600 pessoas lendo a palavra de Deus. Amados, isso é maravilhoso, né? O povo que não perece é o povo que conhece a palavra. Então nós temos que ter mais e mais pessoas lendo a palavra. E às vezes, onde eu converso com qualquer colega, eles dizem, as pessoas não estão lendo a Bíblia, elas não querem ler a Bíblia. E hoje nós temos tantos meios, né, de ler a palavra, tantas versões. Então é claro que fica muito claro para a gente que é um ataque do inimigo, né? É um ataque do inimigo para que as pessoas se desinteressem de ler a palavra. Tem gente que dá sono, às vezes nunca nem tentou, né? Mas nós, hoje o Senhor permitindo, já vamos terminar o livro de Juízes, gente. Olha isso, né? Então olha tudo que nós já lemos aqui, né? E quanto nós já aprendemos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus abençoe aí a vida da Tereza Rosa, Rosani Breia, já cumprimentei, Miriam Vieira, a Senate, né? Irmã Joyce, esposa do pastor Robson, ela também é pastora. Ranúzia está aqui conosco, Marisa Peçanha, a paz do Senhor. Isabel Rosa, intercessora do distrito de Jacarepaguá, né? Então, Ilma Alves, a paz do Senhor, né? O pastor Robson está dizendo aqui que hoje está ele e a esposa, Deus purinho. Nossa irmã Deusiene, né? Marli Souza. Hoje, gente, a gente vai incluir nas nossas orações finais a vida do meu amigo reverendo Edson Modesto. Né? Ele tá amanhã para saber o resultado, suspeita aí de chikungunya, de dengue, mas o Senhor está à frente para dar essa vitória, amém? Né? Então que a gente continue clamando, orando. Pastor Isaías aqui do distrito de Nova Iguaçu, pastor de São Bernardo, é novo aqui no distrito, né? E ele está com o diagnóstico de pneumonia. Vai superar, tudo vai ser superado, né? Amém. Né? Algumas pessoas ontem não conseguiram entrar por causa também de ontem. Aqui no distrito estava bem ativo, né? Reunião comigo, né? De pastores e lideranças do distrito. Foi até por volta das 2 horas, de 8h30 até 2 horas. Depois a gente teve o encontrão dos jovens aqui na igreja. Tivemos também a Sociedade de Mulheres Reunidas, né? E à noite, lá em Santa Eugênia, os homens se reuniram no primeiro encontrão dos homens, né? Então, foi muito trabalho ontem aqui, gente, né? Mas nós estamos aqui agora para exaltar o nome do Senhor
Quem sabe hoje nós vamos conseguir. Eu vou fazer de tudo para a gente conseguir terminar o livro de Juízes, tá bom? Então nós vamos já até começar, né, para não atrasar. Também está conosco a irmã Catarina, né, a irmã Catarina que está à frente de um trabalho de intercessão aqui às terças-feiras, né, Neide Vitor, Ana Marinho, Ilza Santos, né? Então, gente, já vamos começar. Os outros vão entrando aí no meio do caminho, Jussara Lobo está aqui conosco também, tá bom? E aí nós vamos avançar. Hoje, então, começando do capítulo 17, tá bom? Então, vamos lá, gente. Wanda Salete também entrou aqui, né? Então, vamos orar? Oremos ao Senhor. Berriel acabou de entrar aqui, né? Berriel entrou, pastora Ana Virgínia, né? Regina Torres também conosco. Deus abençoe a todos e todas. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, queremos te dar a honra, a glória e o mais perfeito louvor. Não há Deus como tu, Senhor. E andar na tua presença e conhecer a tua palavra é, Senhor, uma grande vitória para o teu povo. Então, muito obrigado por essas vidas que hoje, amanhã ou nos dias a seguir estão indo em busca do conhecimento da tua palavra. Fala conosco nessa noite, nos dê condição, Pai, de poder terminar hoje o livro de Juízes. Senhor, cobre a minha garganta com o teu sangue e fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nós rogamos, Senhor, para que possamos ouvir, guardar e entender a tua palavra. Fica conosco. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui conosco também Maria do Carmo, a nossa irmã Iaci Sampaio também está aqui, e o nosso irmão Moacir está aqui perguntando, né, sobre o curso que vai haver regional de intercessão. Dia 20 de abril ele vai começar, sempre no terceiro sábado de cada mês, e vai terminar com a formatura em novembro. Então, Moacir, nós já estamos com o link preparado. Nós só estamos com o problema dos dados da conta bancária. Mas eu vou estar liberando, né, os dados que eu já tenho, através de agência e conta corrente. Pode ser feito Pix, tá bom? E aí nós vamos estar já liberando as inscrições o mais rápido possível, né? A pessoa paga e aí ela envia, né, para o grupo que já existe de intercessão, ou para o seu pastor e passa para mim. Nós vamos fazer de tudo para que todos possam receber a apostila, né, no dia, e também a certificação no final, tá bom? Mas a gente já vai estar divulgando essa semana, em nome de Jesus. Nossa irmã Iaci, né, esposa do pastor Jean, está aqui conosco também, amém? Então vamos lá, gente, capítulo 17 do livro de Juízes. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar ouvindo. Mas o que eu aconselho de acompanhar com a Bíblia, para você fazer suas anotações, sublinhar texto, fazer marcação, ou um caderninho que você vai anotando aí o que você depois quer prestar atenção, tá bom? Então vamos lá? Capítulo 17 do livro de Juízes. Sim, Beth, vai ser presencial. Vai ser presencial porque a gente tira muitas dúvidas, né, no presencial. Eu gosto também do olho no olho, né? Eu também gosto muito. Mas depois eu vou pedir o consentimento ao nosso bispo, se será possível fazer através da intercessão regional. Mas aí só com a autorização dele. Por enquanto, vai ser presencial, tá bom? Então vamos lá, gente. Capítulo 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse às 1.100 moedas, ele disse à sua mãe, as 1.100 moedas de prata que foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a mãe lhe disse, que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse, de minha parte, dedico esta prata ao Senhor, Deus, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém, o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives,
o qual fez delas uma imagem de escultura e uma fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Há uma versão bíblica que diz assim: e cada um fazia o que bem lhe parecia. Veja, amados, que nós já estamos aqui em todo o livro de Juízes, e é também uma parte de Josué, falando do perigo da gente fazer o que quer e como a gente quer. Se você é povo de Deus, você tem que ser guiado por Deus. Assim como Deus criou os sacerdotes, os levitas, os profetas, para guiar o seu povo, que não tinha coragem de ouvir Deus, né, face a face, como Moisés fez. E aqui a gente está vendo um homem que traz os ídolos para dentro de Israel, olha a situação, né? Cria até um santuário, consagra um filho sacerdote, e a desculpa é: não há rei sobre Israel. Então, cada um faz o que bem lhe parece, ou cada um fazia o que achava mais certo. Verso 7. Havia um homem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim. Até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? E ele respondeu: sou levita de Belém, de Judá, estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Olha que loucura, né, gente? A gente às vezes fica abismado que Israel estava sempre se desviando do Senhor e fazia o que bem lhe parecia. Será que na nossa geração, será que nas nossas igrejas também não tem gente assim, amados, que bem faz o que quer e o que lhe parece ser correto, né? Vamos lá agora no capítulo 18. Naqueles dias, a gente já leu isso aqui, mas aqui está repetindo. Não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas estavam procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan, que são os danitas, enviaram 5 homens dentre todas as famílias de sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra, e lhe disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que pretende você? O que prende você a este lugar? E ele respondeu: assim Mica fez comigo. E ele me contratou e eu me tornei sacerdote dele. E eles lhe disseram: então, por favor, consulte a Deus, para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sobre as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e a Estaol
E esses irmãos lhe perguntaram: então, o que nos dizem? E eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali, do meio das tribos dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados. Meu Deus! Com as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso, aquele lugar é chamado de Maané Dan, até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat Jearim, e dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do ar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava de pé à entrada do portão, com 600 homens que estavam armados com armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? E eles responderam: fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote numa tribo de uma família de Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan que voltando-se, perguntaram a Mica: o que é que você quer? Por que você convocou esse povo? E Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o sacerdote e foram embora. E o que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam: o que é que você quer? Porém os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderia a vida, você e os da sua casa. Assim os filhos de Dan seguiram seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada, queimaram a cidade, e não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob, e os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome da cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura
e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Gente do céu, que mistura, que bagunça! E a gente está vendo aqui até que, inclusive, o neto de Moisés se submete a ser o sacerdote da tribo de Dan, com imagens de escultura, cultuando como se fosse Deus. Vamos no capítulo 19. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e, deixando, voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante os 4 meses. Seu marido, levando consigo seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora. Os 2 se sentaram, comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse, e ele mais uma vez pernoitou ali. No 5º dia, se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: coma alguma coisa, fique até o entardecer. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse: olhe, está ficando tarde, já é noite, e a noite já vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Este dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre seu coração. Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém, o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse a seu senhor: venha, vamos sair da estrada e entrar na cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. E continuou: venha, vamos a um desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Assim passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para pernoitarem. Eis que ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: para onde você está indo e de onde você vem? E o levita respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde eu sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para esta sua serva, e para o moço que vem com estes seus servos, não nos falta nada. Então o velho disse: que a paz esteja com você.
Tudo o que lhe vier a faltar, fique a meu encargo. Só não passem a noite na praça. Ele os levou para sua casa, deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens da cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater a porta e disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. Parecido, com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que queriam abusar dos anjos. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: não, meus irmãos, não faça essa maldade, já que o homem que está em minha casa, não faça uma loucura dessas. Quer dizer, ele era um hóspede da casa desse senhor. Vejam aqui, estão a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem, mas não façam uma loucura dessas com este homem. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E quando estavam amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta do homem, onde o seu senhor estava hospedado, e ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando o Senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre a soleira. E ele lhe disse: levante-se e vamos embora. Gente, sem comentário. Porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando à casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. E enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Capítulo 20. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como a terra de Gileade, saíram e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, como se fossem um só homem. Os chefes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 soldados de infantaria, meu Deus, que puxavam a espada. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. E os filhos de Israel disseram: contem-nos como aconteceu essa maldade. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel, portanto, discutam o assunto e tomem uma decisão. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para a sua tenda e nenhum de nós voltará para casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá: um sorteio para ver quem atacará a cidade. De todas as tribos de Israel, vamos separar 10 homens de 100, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10, e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo. Assim, a fim de que, indo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Assim todos os homens de Israel se ajuntaram como se fosse um só homem
contra essa cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora entreguem-nos àqueles homens malignos que estão em Gibeá, para que o matemos e tiremos esse mal do meio de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário, vindo de suas cidades, se ajuntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. Naquele dia, os filhos de Benjamim convocaram das suas cidades 26.000 homens que puxavam da espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. Meu Deus! Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400.000 homens que puxavam da espada. Todos esses eram homens de guerra. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram, acamparam perto de Gibeá, e os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens de Israel. Porém, o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde e consultaram ao Senhor, dizendo: devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e mataram mais 18.000 homens, todos os que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naquele dia a arca da aliança estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. E os filhos de Israel perguntaram: devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim, ou devemos desistir? E o Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei na mão de vocês. Então, verso 29, Israel pôs emboscada ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns do povo de Israel, como haviam feito das outras vezes, pelas estradas das quais uma vai para Betel e a outra para Gibeá. E no campo mataram uns 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: eles estão sendo derrotados como das outras vezes. Porém os filhos de Israel disseram: vamos fugir e atraí-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal-Tamar
E a emboscada de Israel veio do seu lugar, das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se intensificou. Porém, os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. E naquele dia, os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, e todos dos que puxavam da espada. Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Os homens de Israel foram cedendo terreno aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que haviam posto em Gibeá. A emboscada avançou depressa, investiu contra Gibeá e passou os moradores ao fio de espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com emboscada para fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles. E diziam: com certeza, eles já estão derrotados, como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás, e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Os homens de Israel deram meia volta, e os filhos de Benjamim ficaram apavorados, porque viram que o desastre era iminente. Eles viraram as costas para os homens de Israel em busca do seu caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha. E os que vinham da cidade os destruíram no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram, e onde repousavam, ali os alcançavam, até diante de Gibeá para o nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos 18.000 homens, todos esses homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimon. E ao longo do caminho, os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5.000 homens. Seguiram-no de perto até Gidom e mataram mais 2.000 homens. E naquele dia morreram 25.000 homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam da espada. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, passaram o fio da espada tudo que restou na cidade, em tanto homens como animais, tudo que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Que guerra, né, gente? Pior que é irmão contra irmão, né? E tudo isso, né, pela maldade de um grupo de homens, né, que violentou uma concubina de tal maneira que ela caiu morta, né, na soleira da porta, né? E o marido, claro, que já tinha brigado com ela, ela voltou para a casa do pai, ele foi lá buscar, né? O sogro ficou atrapalhando ele, né? Ele tinha que seguir o caminho e ele acabou se atrasando em 6 dias por causa disso, né? É aquelas coisas, né? A gente tem sempre aquela pessoa chata que ela fica ali, né? Ah, fica mais um pouco. Ah, vamos tomar mais um café. Ah, espera fulano, né? Se ele tivesse saído 6 dias antes, talvez não tivesse encontrado com isso, né, gente? E eu acho que por isso ele se indignou, cortou, né, a concubina em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo de Israel. E agora nós estamos ouvindo o desfecho disso tudo, né? E a gente vê aqui, né, que as tribos, né, se levantaram uma contra a outra e começaram até a perder posicionamento, né, pela maldade que um grupo de homens fez. Capítulo 21. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo:
nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus, levantaram a voz e choraram amargamente e disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou, edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene que quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo Benjamim e disseram: hoje foi eliminado uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles, pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. E perguntaram: há alguma tribo de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento à assembleia. E quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens mais valentes e lhe ordenaram, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio da espada, tanto homens como mulheres e crianças. E isto que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que nunca havia tido relações com homem algum, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimon, e lhe fizeram uma proposta de paz. Pois nesse tempo em que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido conservadas com vida, porém não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão dos benjamitas, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? E disse mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que der mulher aos benjamitas. E eis que, de ano em ano, há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai a Betel-Siquém, e ao sul de Ledona. Verso 20. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamita, dizendo: vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, e saiam das vinhas, e cada um agarre sua mulher para si, e então voltem para a terra dos benjamitas. Quando os pais e os irmãos vierem a se queixar, nós diremos: tenham pena deles, por amor de nós. Não conseguimos mulheres para todos eles, e vocês
não deram, e vocês não deram a eles, não deram a eles, pois neste caso seriam culpados de quebrar juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim entre as moças que saíram para dançar. Eles tomaram para si mulheres conforme o número deles, porque eu acredito, irmãos, que os israelitas, eles não desobedeciam numa desobediência muito velada, é muito estranho, né? Assim, mas eu olho, né, para a vida dos israelitas aqui, é muita confusão, gente. É muita confusão. Seguem alguns mandamentos, mas não seguem outro. E isso, na verdade, se repete hoje dentro das igrejas. A gente quer seguir os mandamentos que bem nos parece. Eu não gosto de dízimo, não dou dízimo, né? Não ligo, né, por honrar pai e mãe. Ai, não honra pai e mãe. Gente, é uma loucura, né? Isso é fruto da raiz do pecado, né? É fruto, né? Tadinha da Fernanda, o Senhor é contigo, Fernanda. Amém. Estamos chegando ao final, Fernanda, do capítulo de Juízes. Agora nós já estamos, né, no capítulo final do livro, no verso 23. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e dentre as nações que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. E naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia. Meu Deus! Você vê que fazer o que bem parece a nossos olhos não é a melhor solução. Não é, né? Então é muito conflitivo, né? Mas aqui fica muito claro que quem faz o que bem lhe parece vai pagar o preço, gente. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar. E hoje, rufem os tambores, terminamos Juízes. Então, nós lemos aqui capítulo 17, 18, 19, 20 e 21. Uhul! Terminamos o livro de Juízes. Ou seja, dia 25, olha bem, dia 25, nós vamos estar agora em dia com essa folhinha. Já estamos, né, bem avançados. E amanhã eu vou pregar em Efraim, a nossa nova igreja aqui do distrito, ponto missionário, funciona segunda-feira. E eu voltando de lá, nós vamos entrar para ler Ruth. Ruth, que é um livro de 4 capítulos. Nós vamos estar lendo ele todo. E aí, né, nós já vamos entrar no lindíssimo livro de Samuel. Nós já lemos Gênesis, nós já lemos Êxodo, nós já lemos Jó, já lemos Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, e agora amanhã terminaremos Ruth. Gente, isso é bonito demais, né? Bonito demais. Você não imaginou que você ia chegar no dia 24 de março lendo tudo isso. Olha isso, gente. E até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então nós vamos estar fazendo aquela nossa oração, amém? Nós vamos orar pelos enfermos, gente. Pastor Isaías aqui do distrito com pneumonia. Ana Patrícia. Amém, Ana Patrícia. E nós vamos orar pelo pastor Edson Modesto. Lembrando que aqui nós vamos fazer o que nós aprendemos a fazer, amém? De apresentar os nomes a Deus em lista aqui. Pessoas que precisam ser libertas, pessoas que precisam de cura física, cura emocional,
a lista vamos apresentar para Deus. Amém? Então eu vou orar aqui agora. Até porque, né, ontem eu só dormi 2 horas, eu estou bem cansada. Hoje foi um dia muito tenso, tá bom? Então vamos orar ao Senhor, gente. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que deu a vida dele por nós. Receba a honra, a glória e o louvor. Entramos em tua presença na unidade da fé, como se fôssemos um só homem, em total concordância, para orar pelas vidas que estão enfermas. Cada um delas, Senhor, está passando aqui. Senhor, toma nas tuas mãos a vida do pastor Isaías, que está, Senhor, com diagnóstico de pneumonia. O filho dele, Senhor, sofreu um acidente, levou 7 pontos. Senhor, cobre a casa deste servo com o teu sangue e arranca de lá todo espírito contrário ao Espírito de Deus, espírito de morte, de doença, de acidente, sai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos cada vida que está passando aqui, Pai. Cada vida, Senhor, que estão enfermos, que precisa de libertação, que estão, Senhor, com doenças, que toda enfermidade caia por terra, bata em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salva vidas, Senhor, aqueles que estão em casa, perdidos, sem conhecer o caminho, a verdade e a vida. Traz para o Senhor aqueles que se foram, sem que o Senhor mandasse ir. Cura, liberta, salva. Esta é a obra que Jesus fez na cruz, Senhor. Toma também o reverendo Edson Modesto nas tuas mãos, Pai. Senhor, ele está com suspeita de dengue, chikungunya. Anula esse diagnóstico, Senhor, e dê a teu filho cura, que a febre desapareça, que a enfermidade caia por terra e não volte mais, em nome de Jesus. Senhor, hoje, a irmã Sônia Pimentel, ela teve uma queda, bateu o joelho. Põe a tua mão sobre o joelho dela, Senhor, e que toda inchaço, toda inflamação, toda enfermidade bata em retirada, sem direito à volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, visita vidas agora que estão em casa. Senhor, visita, arranca espíritos familiares, espírito de vícios, em nome de Jesus, Senhor. Joga por terra todo o mal, toda doença, todo espírito opressor, que está fazendo pessoas, Senhor, estarem até pensando que elas estão ficando loucas. Em nome de Jesus, espírito de loucura, bata em retirada, sem direito à volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que salva, tu és o Deus que liberta. Então entra nessas vidas, Senhor, em nome de Jesus, para que vidas sejam salvas conforme a tua palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então toca na nossa família, traga-os de volta para o Senhor. Não queremos que nem um dia sequer mais a nossa casa esteja, Senhor, nas mãos de Faraó. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, não importa qual é o diagnóstico, nem a gravidade. Agindo Deus, ninguém impedirá. Então, em nome de Jesus, nome sobre todo nome, envia a tua unção de cura. Envia a tua unção de cura, que sejam curados em nome de Jesus Cristo. Senhor, toma nas tuas mãos o tempo. O Senhor nos livrou de, Senhor, um diagnóstico de chuvas torrenciais. Senhor, sexta, sábado e domingo. Amanhã é segunda-feira, o Senhor sabe disso. E em nome de Jesus nós estamos te pedindo, Pai, faz parar. Sopra essa noite toda, Senhor, um vento invisível aos olhos humanos, mas que vai dissipar as nuvens, a chuva fraca, moderada, vai jogar para longe, não voltar mais, Senhor, para longe no alto mar, qualquer previsão, Senhor, Deus, de chuvas torrenciais. E em nome de Jesus, traz o sol, Pai. Traz o sol, Pai, mas traga o sol com equilíbrio, como todas as tuas coisas são equilibradas. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo livramento que não temos noção, mas o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, meu Pai, nós rogamos, entregando tudo nas tuas mãos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Recebe a nossa gratidão, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Olha que legal, né? Estamos há 1 hora aqui juntos e o Senhor com certeza ouviu o nosso clamor, porque Ele sempre ouve. Então mantenha-se firme, fiel, acredite. Não é pelo que você pode fazer, é pelo que Ele pode fazer e Ele pode todas as coisas. Que Deus deu a você uma noite de paz e de tranquilidade, de muito descanso. Amém? Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. E amanhã, né, vamos entrar num novo livro da Bíblia, que será o livro de Ruth. Não perca, tá bom? Deus abençoe sua vida. Beijo. Veja, meus pastores e amigos aí também estão aí. Os novos que estão entrando, que estão chegando. Deus abençoe a sua vida. Lembrando que você pode voltar lá no meu Face. As aulas estão lá. E se você não conseguir pelo Face, o irmão Valberli, ele tem colocado no YouTube, né? Lendo a Bíblia com a pastora Marisol. Botou lá o meu nome, não tem dificuldade, você vai achar, tá bom? Te amo, Deus te abençoe. Uma noite de paz para todos nós. Beijo da sua pastora. Fica com Deus. A paz do Senhor.